Meus irmãos, uma boa noite a todos. Deus continue derramando da sua abundante graça sobre a sua vida. É um prazer para nós também estar aqui com vocês nessa noite de festa, uma bela festa, um motivo maravilhoso, 146 anos. Já pensou se você pudesse olhar para o lado e dizer assim: parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã, pelos seus 146 anos? Imagina? Olha aí, nós estamos, pela misericórdia de Deus, completando 146 anos, porque fazemos parte desta história, né? Eu pastoreei, tive a felicidade de pastorear uma igreja que foi aqui da região de Campos, a Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos, é o 18º distrito de Campos dos Goytacazes. No início do meu ministério, pastoreei ali durante 7 anos. Aquela igreja pertenceu a este presbitério, e faz parte, da história desta igreja. Como disse o pastor Zenilton, que está aqui também entre nós, todas as igrejas aqui de Campos, saíram daqui, desse trabalho que foi iniciado praticamente aí 150 anos atrás. Então, parabéns, louva a Deus pela sua vida, pelo convite que me foi feito para que eu estivesse aqui nessa noite de festa, poder estar retornando a esta casa, já estivemos aqui algumas vezes, já há um tempo que não vínhamos, já conhecemos aqui algumas pessoas, outras não conhecemos, chegaram talvez depois, outras também não lembramos. Meu abraço a cada um de vocês, a cada membro desta igreja, a todos que estão aqui também. Deus continue abençoando a sua vida. Louva a Deus pelo ministério aí do pastor Eliabe, que Deus continue abençoando, o irmão e a banda, os componentes em nome de Jesus. Pastor Robson, nosso abraço aí pela conquista, pelas bênçãos, pelas vitórias que Deus tem derramado ao conselho e a cada um dos irmãos desta igreja. Eu quero convidá-los para que a gente possa mais uma vez abrir a palavra de Deus agora no Evangelho segundo Lucas. Eu estou pastoreando ali a segunda igreja presbiteriana, irmãos, de Bom Jesus do Itabapuana. Esse é o meu 15º ano que estamos ali no pastorado daquela igreja. Deus tem sido gracioso, misericordioso e bondoso com a gente. Quando você for para aquelas bandas ali, região de Bom Jesus, passar por ali, quiser chegar e tomar um cafezinho com a gente, você está convidado. Principalmente, tem muita gente que vai para aquela região ali de Guarapari, apesar que a BR, se você for pela BR, não vai ter como, mas se você quiser dar uma volta, de repente, entrar ali perto de Santa Maria, passar em Bom Jesus, fazer um passeio, ir bem devagarzinho, vai ser um prazer recebê-lo ali na nossa casa, recebê-la ali na nossa casa, ou por qualquer outra necessidade. Que Deus abençoe. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10, a cura do servo de um centurião. Quero convidar você para se colocar mais uma vez de pé, só um pouquinho, e nós vamos fazer a leitura desse texto alternadamente. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos, por favor, os versículos pares. Tá bom? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Por isso,
Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém. Podemos assentar? No seu conceito de admiração, que atributos, que qualidades, que marcas, que características uma pessoa deve ter para receber a nossa admiração? Hoje é muito comum as pessoas serem admiradas nas redes sociais. Às vezes alguém faz uma postagem, uma foto bem tirada, uma foto bonita, um lugar lindo, um lugar maravilhoso, e às vezes nós ficamos realmente admirados com aquilo que nós estamos observando, vendo e assim interagindo. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que alguém alcançou a admiração do Senhor Jesus. Alguém chamou a atenção do Mestre de tal forma que ele se admirou desta pessoa. A palavra de Deus nos diz aí que quando Jesus ouviu as palavras de um homem conhecido apenas pela sua profissão, centurião, ele admirou-se dele e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O Senhor Jesus dá aqui uma declaração de que ele se admirou daquele homem por causa da fé que havia nele. E é por isso que nesta noite especial eu queria falar sobre uma fé admirável. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui que o Senhor Jesus admirou a fé que aquele homem teve nele. E podemos observar aqui algumas características dessa fé admirável. Em primeiro lugar, nós vamos observar aí que uma fé admirável, ela se fundamenta na pessoa de Jesus. Uma fé admirável, ela precisa estar no lugar certo, ela precisa estar embasada na pessoa certa, e Jesus é esta pessoa. Nós vamos observar aqui no texto que o centurião estava com o seu servo doente, acamado. O texto sagrado diz que ele estava à beira da morte. Mas de repente, no versículo de número 3, diz aí um fato especial, que tendo ele ouvido falar a respeito de Jesus, esse homem ouviu falar a respeito do Senhor Jesus, e ele creu, ele manifestou a sua fé, ele fundamentou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. E olha que a palavra vai nos dizer que esse homem
ele não viu o Senhor Jesus, ele não conheceu o Senhor Jesus, ele não esteve com o Senhor Jesus, olhando para ele, recebendo ele como a princípio ele queria, porque ele vai enviar uma comitiva para ir até o Senhor Jesus, para trazê-lo até a sua casa. Depois ele pensa melhor, envia uma outra comitiva e diz: não precisa vir até a minha casa. Esse homem apenas ouviu falar a respeito de Jesus, e ele creu de tal forma que ele entendeu que este Jesus, do qual ele havia ouvido, ele poderia ajudá-lo naquele momento difícil. Ele tinha condição de fazer o que ele estava almejando e o que o seu servo estava precisando. Ele ouve falar de Jesus e ele manifesta a sua crença na pessoa única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João que quando Jesus ressuscita e ele vai à procura dos seus discípulos, eles estavam reunidos, mas faltava um, Tomé, não estava lá. E então os demais foram relatar para Tomé que Jesus havia ressuscitado e havia estado com eles. E pasmem, Tomé dá uma declaração de incredulidade e diz: se eu não colocar os meus dedos na sua mão onde entraram os cravos, de maneira alguma eu acredito. E aí, após 8 dias, o Senhor Jesus aparece novamente, se dirige a Tomé e diz: Tomé, põe aqui o seu dedo e vejas que sou eu mesmo. Ah, Senhor, agora eu creio, porque me viste e creste. Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Esse homem dá uma demonstração ao mestre de uma fé admirável, porque a sua fé se fundamenta na pessoa de Jesus, ainda que ele não tenha que vê-lo, ainda que ele não tenha que estar com ele, ele simplesmente ouve de Jesus. E ao ouvir de Jesus, ele manifesta a sua fé, ele fundamenta a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. É o próprio apóstolo Paulo que nos diz em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Esse homem ouve, e isto é suficiente para ele. Quantas pessoas, às vezes, dizem, né? Ah, se Deus aparecer para mim, eu creio. Ah, se eu tiver um sinal, eu acredito. Ah, se eu tiver uma experiência assim mística, um negócio mirabuloso, então eu creio. Tem gente que diz até que quer ver anjo para poder crer. Esse homem não precisou ver, ele só precisou ouvir falar a respeito de Jesus, e isso bastou para ele. Temos aqui um exemplo de alguém que ouviu o Evangelho, ouviu a mensagem genuína do Evangelho e creu, resolveu manifestar a sua fé em Cristo. Ele fundamenta a sua fé no Senhor Jesus. Que maravilha! E por isso então ele envia uma comitiva a alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que ele viesse então curar o seu servo. Uma fé admirável, ela está fundamentada exclusivamente na pessoa de Jesus, na suficiência da obra de Jesus. E esse homem, então, tem ali a admiração do Senhor Jesus
nem mesmo em Israel achei fé como esta. Admirou-se Jesus ao ouvir as palavras relatadas por este homem, um centurião romano. Mas em segundo lugar, podemos ver ainda que uma fé admirável, ela se submete ao senhorio de Jesus. Uma fé admirável, ela se submete ao senhorio de Jesus. Nós podemos observar isso quando no versículo de número 6, quando diz lá que Jesus aceitou então o pedido daquele homem e vai com a comitiva até a sua casa. Jesus estava a caminho ali em Cafarnaum, e já perto da casa, chegando na casa, talvez já ali na rua, se aproximando da casa daquele homem, diz o texto que ele envia uma nova comitiva, agora alguns amigos, pessoas allegadas a ele, para enviar um segundo recado ao mestre. E no segundo recado ele diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Ele se refere a Jesus como Senhor. Senhor. E esse relato no texto, ele é importantíssimo, ele não pode passar despercebido por nós. Porque quando ele se refere a Jesus como Senhor, ele não está simplesmente chamando Jesus assim numa atitude de respeito, uma pessoa mais velha do que ele. Não, Jesus era bem mais novo que ele. Jesus ainda não tinha 32, 33 anos aqui ainda não. Provavelmente esse homem, por ser um centurião, ele já era um homem de mais de 40 anos. E ele não poderia se referir a Jesus numa atitude apenas respeitosa, dizendo-lhe Senhor. Não. Até porque, quando nós analisamos o texto grego, a palavra Senhor que aparece aqui é a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios no grego, ela significa aquele que é o meu dono, aquele a quem a minha vida pertence. Esse homem está rendido a Jesus, esse homem está entregue ao Senhor Jesus. Esse homem, embora fosse um comandante, ele fosse ali um homem militar, um oficial romano, esse homem está chamando o mestre de Senhor absoluto da sua vida, meu dono, aquele a quem a minha vida pertence. Ah, meus irmãos, o dia que eu descobri isso, o dia que eu descobri quem era o Senhor da minha vida, foi a maior de todas as descobertas da minha vida. Tinha apenas 17 anos, quando eu descobri que Jesus era o Senhor, era o dono da minha vida, era aquele a quem a minha vida pertencia e pertence. E esse homem aqui, numa atitude de fé, ele se submete ao senhorio de Jesus. Esse homem, ele tinha um escravo. Quando a Bíblia diz aí que ele tinha um servo, versículo de número 2, esse servo era um escravo. E é exatamente esta a ideia do texto. Ele está se declarando como um servo. Assim como ele tinha um servo, ele está se declarando servo de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, ele nos traz uma lição preciosa demais sobre o senhorio de Jesus. Quando ele vai dizer lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo como Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus,
antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. E vai dizer lá que ele se humilhou de tal forma que ele aceitou a morte e morte de cruz, mas pelo que também Deus o exaltou, pelo qual lhe deu o nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Paulo, magistralmente, trazendo esse exemplo de um homem que se fez servo, mas sem deixar de ser quem ele era, perante ele, a Bíblia diz que todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Kyrios, meu dono, aquele a quem a minha vida pertence. Uns vão fazer isso de livre e espontânea vontade, porque reconheceram o senhorio de Jesus. Outros vão fazer isso obrigatoriamente, vão se curvar e vão dizer: na minha vida eu não entendi, na minha vida eu não o fiz, mas agora eu faço porque de fato o Senhor era o Senhor e é o Senhor da minha vida, e por isso eu me curvo e confesso. Todos farão isto. O centurião, esse homem, ele se prostra numa atitude ali, através das suas palavras, a sua vida está prostrada diante do Senhor. Ele entende que Jesus é o Senhor da sua vida. É bem verdade que a palavra de Deus nos alerta a respeito de que muitos podem até declarar, muitos podem até falar da boca para fora que Jesus é o Senhor, sem que de fato Ele seja. Por isso, em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus alerta: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, podemos ver aqui ainda uma outra característica. Uma fé admirável, ela desconsidera qualquer tipo de honra própria como meio especial de se obter o favor de Jesus. Esse homem faz isso. Esse homem desconsidera qualquer honra, título, qualquer reconhecimento, qualquer feito, qualquer posição, status social, em benefício ou como meio para se alcançar o favor do Senhor Jesus. Se nós olharmos para o texto, você vai ver aí no versículo de número 4, que aqueles a quem o centurião enviou ao Senhor Jesus, eles vão fazer um relato interessante aí no versículo 4 e no versículo 5. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, observe, ele é digno de que lhe faças isto. Imagine que a comitiva chega lá, fala: olha, Senhor, nós viemos aqui porque um homem nos mandou, o centurião romano, e o Senhor tem que atender esse homem. Esse homem, ele é digno, ou seja, ele merece, ele é merecedor de que o Senhor faça, de que o Senhor atenda o que ele está pedindo. E aí no verso 5 eles esclarecem um pouco mais o porquê que eles vão dizer isso. Quando vão falar assim: porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse homem, ele era um homem respeitado na sua sociedade. Ele era um homem respeitado não apenas por ser uma autoridade, por ser um centurião. O centurião, ele era responsável por comandar uma centúria,
ou seja, um destacamento com cerca de 100 soldados. Ele era um comandante. Não era qualquer pessoa que ascendia e alcançava um posto como esse. Era um homem inteligente, era um homem respeitado e era um homem de confiança do Império Romano. E esse homem, ele fez uma amizade com o povo judeu que estava subjugado pelo Império Romano. Ele se tornou amigo. Favores eram feitos ali, uma ajuda, havia uma amizade entre ele, não apenas algumas pessoas, mas o povo judeu, o povo de Israel. E mais, o texto nos diz aí que esse homem havia construído com os seus próprios recursos uma sinagoga para eles se reunirem ali em Cafarnaum, que era uma espécie, de templo, para que eles pudessem congregar e pudessem adorar ali ao Senhor. Então eles vão dizer, esse homem merece, esse homem é digno, esse homem é um homem respeitado, ele é nosso amigo, ele construiu aqui a nossa igreja. O senhor tem que ir, o senhor tem que fazer. Olha a honra que esse homem tem, olha os feitos desse homem, ele não é qualquer pessoa. Mas veja você que no versículo de número 6, quando ele manda essa primeira comitiva, o centurião, ele vai mandar a segunda. Ele vai mandar a segunda. E aí no verso 6 vai dizer assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Aqueles a quem ele envia vão dizer assim: ele é digno de que o Senhor atenda a ele. Mas ele mesmo vai falar assim: não, eu não sou digno, eu não mereço, eu não quero usar nenhuma honra, eu não quero usar de nada que eu sou, de nada que eu fiz, para que o Senhor venha na minha casa. Eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Esse homem nos dá aqui uma lição de humildade. Esse homem nos dá uma lição de humildade. Ele diz que não merece nada, o que ele faz não importa, o que ele faz não é um meio para se obter um favor do Mestre, um favor do Senhor Jesus. E ainda no versículo 7, ele reafirma novamente essa indignidade dele, quando ele diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Eu não me julguei nem digno, nem merecedor de ir pessoalmente fazer esse pedido, de ir pessoalmente estar com o Senhor. Esse homem, ele não quer usar das suas honras, dos seus recursos, dos seus feitos, da sua classe social, da sua autoridade. Ele podia chegar lá com os 100 soldados dele, Chegar, reúne a galera aí, tem uma missão para vocês, hein? E aí chegar lá diante de Jesus: vem com a gente, o senhor tem que ir com a gente, obrigar o Senhor Jesus a ir. Podia ter feito isso, mas esse homem, ele não quer usar das suas honras, da sua autoridade, do seu poder, da sua influência para alcançar qualquer favor do Senhor Jesus. Por isso que a sua fé é uma fé admirável. Tem um antropólogo chamado Roberto da Mata, muito inteligente, professor, livro publicado, e ele escreve sobre a questão do jeitinho brasileiro e especialmente de uma frase que é uma pergunta que é muito usada na nossa sociedade, que é: você sabe com quem você está falando? Muito interessante essa leitura social que ele faz disto. E ele vai dizer que muitas vezes nós usamos esta expressão para burlar algumas regras, algumas leis,
né, para nos safar de algumas coisas. Por exemplo, a gente está dirigindo sem habilitação, sem documento, bem à vontade, de repente a gente é parado numa blitz, e aí então o policial manda a gente dar ordem de parada, começa a pedir lá os documentos, aí a gente olha para o guarda, sabe que ele vai multar a gente, que o negócio não vai ficar bom, a gente fala assim: o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu sou primo do primo do primo do primo do prefeito, rapaz. Você sabe com quem o senhor está falando? Eu sou parente do soldado tal, do capitão tal. Esse homem, ele não quer usar nenhum título, ele não quer usar nenhuma honra própria, ele não quer usar nada que possa fazer parecer que ele mereça receber aquilo de Jesus, o que ele está pedindo. É por isso que a fé desse homem é uma fé admirável. Uma fé admirável. Mas em quarto e último lugar, eu destaco aqui ainda que uma fé admirável reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Uma fé admirável reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Ele vai dizer ainda no verso 7: eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, eu sei o que é dar uma ordem, eu sei o que é ter autoridade, tanto é que eu digo, para um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo, faz isto, ele o faz, todos me obedecem, todos estão sujeitos às minhas ordens. E ao fazer isso, esse homem então vai demonstrar o porquê que a sua fé é uma fé admirável, porque ele crê no poder de Jesus, porque ele crê na autoridade de Jesus, como o próprio mestre disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No finalzinho do Sermão do Monte, depois do capítulo 7, quando vai entrando o capítulo 8 de Mateus, há uma expressão lá muito interessante que diz lá que Jesus falava diferente, porque ele falava com autoridade. Ele falava com autoridade. E esse homem então, ele reconhece que Jesus tem poder para atendê-lo, ele reconhece que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, que o Senhor Jesus pode curar, se Ele quiser, Ele pode mandar uma palavra, e a enfermidade, ou seja lá o que for, tem que obedecer, tem que aceitar a autoridade de Jesus. Esse homem nunca esteve com Jesus. Ele não tinha visto Jesus, esse homem não tinha visto um milagre de Jesus, ele não viu Jesus transformar água em vinho como os apóstolos, ele não viu Jesus ressuscitar ninguém, esse homem não viu Jesus abrir a vista aos cegos, esse homem não viu Jesus curar paralítico, esse homem não viu Jesus multiplicar os pães, os peixes, esse homem não viu Jesus andar sobre o mar, esse homem não viu nenhum feito, nenhum milagre com seus próprios olhos, mas ele entendeu e reconheceu que Jesus tem poder e tem autoridade. É por isso que a fé desse homem é uma fé admirável. Quando Jesus ouve todos os relatos, todas as falas desse homem, ele vai dizer: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Israel era o povo dele, Jesus era descendente desse povo, esse povo era o povo que sabia tudo de Bíblia, esse povo era o povo que conhecia tudo de teologia. Esse povo era o povo que conhecia todos os milagres, que acompanhava todos os relatos
bíblicos, a passagem do povo pelo deserto, o mar vermelho que se abriu, o pão que caiu do céu. Esse povo sabia tudo de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas quando Jesus vem, esse povo não está preparado para andar com Jesus. Esse povo rejeita o Senhor Jesus. Esse povo vai pedir a crucificação do Senhor Jesus, vai colocar em dúvida o seu ministério, a sua pessoa, quem ele era, o seu poder. Vão chamar o poder dele da fonte do poder dele de Belzebu. Mas esse homem aqui, que era um romano, que era um pagão, que não era um homem religioso, vamos dizer assim, esse homem, ele manifesta a sua fé em Jesus. Ele reconhece que, apesar de não ter visto, mas apenas ouvido, Jesus tem poder e Jesus tem autoridade. E é por isso que as Escrituras vão dizer que, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Como está a tua fé, meu irmão? Como está a tua fé, minha irmã? Jesus está conosco nessa noite. Ao olhar para você, Jesus também se admira da sua fé fundamentada nele como o único Senhor da sua vida, da sua fé que o reconhece como Senhor absoluto da sua vida, de tudo que você é, de tudo que você tem. Ele olha para você e vê que você não quer usar nada do que você é, do que você é capaz, do qualquer poder, de qualquer influência que você possa ter, mas apenas alguém que confie, que crê no poder e na autoridade dele. E se for da vontade dele, ele age a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. A palavra de Deus diz que o sírio Naamã queria ser curado. E ele então pede cartas ao rei da Síria que o enviasse ao rei de Israel para que ali ele pudesse ser curado. E quando ele chega diante do profeta, o profeta fala com ele assim: vai tomar banho. Meio mal criado, né? E outra, não toma um só não, toma 7. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aquele homem sai dali ofendido, bravo, furioso. O profeta nem veio falar com ele. E ele, segundo a mente dele, ele diz assim: eu pensava que o profeta ia sair a ter comigo, eu pensava que o profeta viria me receber, ele ia colocar a mão sobre a minha lepra, ia orar, ia clamar ao seu Deus e eu seria curado. Nada do que ele pensou aconteceu. Quantas vezes nós também passamos por situação semelhante, a gente acha que vai ser dessa forma, vai ser daquela forma, a forma não importa, o importante é que a gente creia, confie, mantenha a nossa fé firme e inabalável no Senhor, para que Ele nos envie a resposta segundo a sua vontade. E a palavra de Deus então encerra esse trecho dizendo que, voltando para casa, os que foram enviados, quando chegaram lá, encontraram curado o servo. Jesus retornou, Jesus voltou, Jesus retrocedeu, nem entrou na casa daquele homem, nem deu palavra de ordem, pelo menos o texto não fala, mas aquele homem creu, e isso fez com que um milagre acontecesse na vida do seu servo. O seu servo foi curado, porque ele teve essa fé admirável, e que essa fé admirável possa ser encontrada nessa noite, irmãos, no nosso coração, na nossa vida, para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe.